Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a questão da ansiedade infantil. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então, aqueles recadinhos básicos aqui do canal, né? Se possível se inscrever e deixar o like, vai nos ajudar bastante. Então a gente precisa caracterizar o que é essa questão de ansiedade. Então ela é uma reação natural do nosso corpo a situações onde ele percebe como questões ameaçadoras e desafiadoras. Claro que uma diferença muito grande das primeiras sociedades humanas para agora, né? A questão deles era muito mais ligada a ameaças e desafios de sobrevivência. Nós somos ameaças e desafios também de sobrevivência, mas uma questão em condição menor, né? Então a gente tem que essa ansiedade nos afeta muito mais por isso. E é importante entender que um pouco de ansiedade é normal, é saudável. Ninguém sobrevive sem ser ansioso um pouco, né? Eu não tenho nada de ansiedade. Mas aí a pessoa acaba que ela vai estar se enganando a ela mesma, que ela tem um pouquinho sim. Fala para ela que ela tem que fazer uma apresentação em 5 minutos para ver se ela não vai ficar ansiosa. Então, a gente precisa dessa questão da ansiedade. O problema é quando ela passa a não ser mais saudável e passa a interferir de uma forma negativa na nossa vida. Isso ela pode começar a trazer alguns tipos de sinais e consequências mais sérias. Então, a gente vai passar agora aqui a alguns sinais dessa ansiedade infantil que a gente pode ter. A gente pode ter, então, que essa criança ela vai passar a ter preocupações excessivas. Ela pode expressar isso através de preocupação constante, como situações de ir à escola, ela se acorda durante a madrugada achando que ela já está atrasada para a escola. Ela, quando vai se deitar, já pensa na escola, está preocupada em ir para a escola. Então, tem essa questão também. A gente também sabe que nossa sociedade ela está um pouquinho mais diferente das anteriores. Então, a gente tem uma questão maior de separação dos pais, né? Então ela fica muito mais preocupada, será que meu pai e minha mãe vão se separar? Eu estou dando muito trabalho, eles estão brigando muito, será que é por minha causa? Ou outras questões, eu não quero que eles se separem, né? Sabe que a separação é uma questão mais complicada. Já é complicada para os adultos, imagina para uma criança que vai passar por esse processo também. Então ela passa a ter questões muito mais de preocupação em relação a isso, propriamente também questão de desempenho na escola, eu não estou tirando 10, eu estou preocupado por causa que eu preciso tirar 10, meu colega tirou 10, eu não consigo tirar 10, eu não consigo estudar. Então, são questões que a gente tem que ficar atento a essa questão de preocupação excessiva que as crianças possam ter. A gente também tem uma questão de sintomas físicos, que essa ansiedade pode se manifestar através dessa questão, como muita dor de cabeça, dores de estômago, questão de náusea ou tensão muscular, né, que são aquelas dores musculares que a gente pode ter, músculo muito enrijecido. A gente tem que ficar atento a essas questões. Outro ponto também que as crianças podem manifestar como sintomas é um medo irracional. A criança passa a ter um medo irracional e intencional de algumas coisas comuns, como pode ser animal, escuro, ficar sozinho. Né? Sabe que às vezes a criança tem um medo um pouquinho maior de alguns fatos, né? Por exemplo, eu quando era mais novo, não que eu tivesse completamente medo do escuro, mas eu dormia com uma mini luz acesa na sala, né? Então a gente sabe que tem essa questão de ficar com medo de alguma coisa e tudo, mas quando ele começa a ser irracional, tipo a criança não quer ficar sozinha, né? Ela acha que vão abandonar ela, junto com preocupações excessivas que a gente comentou lá. Se eu não agradar as pessoas, elas vão me abandonar, vão isso, vão aquilo. É porque algum sinal de ansiedade essa criança está desenvolvendo. Aí a gente, ou o pai e a mãe conseguem visualizar isso e passar a resolver, ou vão precisar de ajuda de um profissional para começar a identificar isso. Então a gente tem que ficar atento a essa questão de medos irracionais também. Uma questão de perfeccionismo, né? A gente acha que perfeccionismo é só sinal de ansiedade em adultos, mas nas crianças também fica. Isso envolve aquela questão de preocupações excessivas, né? E também essa questão de excessivamente autocríticas, né? Eu não faço isso porque eu não sou uma pessoa boa. Eu tive dificuldade para resolver isso por causa disso. Aí a criança começa a procurar padrões para chegar tipo uma perfeição. Não, eu preciso arrumar aqui os meus lápis para eles ficar todo em ordem por causa disso, por causa daquilo. Meu trabalho ficou mais ou menos feio porque essa linha estava torta, essa palavra estava escrita diferente. Então é uma questão de que as pessoas procuram uma perfeição que muitas vezes a gente sabe que não existe também. Isso impacta também nas crianças. A gente pode achar que é frescura estar falando isso aqui no vídeo, mas que as pessoas perceberem, ficarem prestando um pouquinho de atenção, às vezes elas conseguem observar isso das crianças também. Outro ponto muito significativo é uma questão de dificuldade com sono,
que a ansiedade interfere, então, no sono, causando dificuldades para dormir, muitos pesadelos, ou acorda durante a madrugada e depois também não consegue mais dormir, porque o cérebro fica naquela sensação de ter uma ameaça, um desafio, ele começa a pensar mil coisas e não deixa mais a criança dormir. E temos uma questão final, então, que é comportamento de evitação, né, onde a criança passa a evitar situações que causam ansiedade, como conversar com outras crianças, brincar, participar de atividades extracurriculares, às vezes até de ir propriamente para a escola, porque essa criança está enfrentando alguma dificuldade e ela prefere evitar. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais e sintomas que a gente possa ter da ansiedade infantil. E a gente tem algumas estratégias que os pais e responsáveis podem utilizar para lidar com essa questão da ansiedade infantil. É uma questão mais de comunicação, né? Saber que essa criança ela pode estar passando por alguma dificuldade, ouvir ela de uma forma muito mais presente, simples e sem julgamento, né? Assim, olha, filho, eu estou sentindo que está meio diferente, tem alguma coisa que está te angustiando, está te deixando assim nervoso, com medo, né? Ouvir o que ela tem a dizer. Às vezes a gente sabe que, somente pai, né, que é um pouquinho mais ríspido com as crianças, ou menos emotivo com as crianças, menos sensível com as crianças, o filho chega e diz, pai, eu tô com um problema. Tipo, meu coleguinha tá me botando apelidos, eu não quero. Deixa de ser fresco, vai aceitar o que ele tá falando e coloca o apelido nele. Não, é entender que essa criança pode estar passando por um sofrimento psíquico por causa daquele apelido, vai. Aquilo ali pode, querendo ou não, reforçar uma questão de negatividade dessa pessoa, deixar ela sem autoconfiança, sem uma autoestima. Muitas vezes as crianças são apelidadas de magrinha, gordinha, né? Toda essa série de apelidos que a gente tem, que as crianças se colocam, ou muitas vezes os próprios adultos colocam, a criança escuta e vai repetindo. Então a gente tem que estar num ambiente mais acolhedor, escutar de uma forma mais aberta e tentar resolver essa questão da criança. Um ponto que a gente pode fazer então é uma questão de modelagem de um comportamento calmo, né? A gente vai demonstrar calma e confiança ao lidar com o problema dessa criança, né? E aí isso vai mostrar para ela que nem tudo que ela considera um problema na vida dela realmente é. Se a gente chegar para a criança xingando ela, ofendendo ela, dizendo que ela tem que resolver, ela só vai piorar a situação dela. Então a gente chega e diz, olha filho, para resolver essa questão aqui, é só a gente respirar um pouco, olha que a questão que tu errou está aqui por causa disso, tem que prestar atenção nisso, observar aquilo, a gente ser um pouco mais calmo, né? E tentar criar na criança essa questão de que às vezes ela precisa se acalmar um pouco, esperar um pouco, olhar a situação de uma forma diferente, para então ter uma resposta positiva e assim seguir. Uma questão então de ensinar técnicas, uma questão de tentar ensinar umas técnicas de relaxamento para as crianças, né? Sabe que existem diferentes tipos de práticas como yoga, pensamentos de mente livre, né? Que a gente sabe que os coaches da internet utilizam, mas é uma questão muito mais que a criança muitas vezes nem sabe direito o que é isso, né? Então, é dizer para ela que às vezes ela tem que ficar um tempo parado, respirar mais fundo, é uma dessas técnicas também, para que ela consiga entender e pensar o que ela vai fazer no passo seguinte. A questão, então, de rotinas. Às vezes as pessoas dizem, eu detesto rotina. Eu preciso trabalhar, tenho minha rotina de trabalho, mas quando chega no final de semana eu não quero rotina nenhuma. Chega na segunda, ela não lembra o que ela tem que fazer na semana de trabalho dela, porque ela simplesmente esqueceu de fazer a agenda dela e não sabe o que tem que fazer, está perdida. Essa questão de rotina é importante porque vai criar no nosso cérebro uma questão de tornar nossos dias mais previsíveis e estruturados. Por exemplo, a segunda eu tenho escola. A criança só tem praticamente a escola. Então ela vai saber que segunda a sexta ela tem escola. Algumas horários diferentes ela vai ter uma atividade. E no sábado e domingo é o dia que ela vai ou brincar com a família, ou ter um dia que ela vai sair para brincar com os amigos. Então você vai criar essas rotinas, vai ajudar a equilibrar essa questão de estresse e pressão que tem sobre a criança. Por exemplo, estabelecer uma rotina de estudo. A criança estuda de manhã. Então, de manhã ela está na escola, que não é turno integral. À tarde ela vai estar em casa. Então, ela vai ter tanto tempo para brincar, tanto tempo para fazer as suas atividades. Então, criar essa rotina vai tirar essa pressão sobre ela. Eu preciso chegar em casa e fazer meus temas. E ela fica a tarde toda fazendo os temas e esquece de brincar. Vai criar essa ansiedade dela ter que resolver esse problema sempre na hora. Então, a gente vai fazer. A criança chegou, almoçou, teve um tempo de descanso, faz uma brincadeira com ela, depois coloca ela fazer atividade. Ou ela faz atividade, depois ela tem a brincadeira.
Que aí as pessoas vão criando essa sensação de que elas não precisam estar sempre correndo para resolver as coisas e vai transformar a ansiedade delas de uma forma mais razoável. Uma questão de expor, então, de uma forma gradual essas crianças a alguns desafios, né? Pode ser propriamente proporcionado pelos pais ou os próprios desafios que essa criança tem. Por exemplo, a gente tem joguinhos de desafios, né? Ou apresentar uma situação para essa criança, olha filho, eu estou com dificuldade aqui que eu não consigo separar as laranjas das maçãs, pode me ajudar? Uma questão mais de pequena, né? A criança vai identificar que a laranja é de tal forma, a maçã de tal forma, vai colocar em lugares diferentes. Aí problemas de soma e de diminuição, eu preciso tirar 5 coisas daqui, mas eu não sei quais são, pode me ajudar? Ela vai lá e tira. Então são questões de colocar esses desafios. Porque quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai tendo desafios muito mais significativos. Então, uma criança que já é exposta a resolver desafios, quando for exposta a eles, já não vai ter mais essa questão de ansiedade que a gente possa ter. Se a pessoa praticou, observou esses sinais, praticou algumas técnicas que a gente comentou aqui, e mesmo assim não percebeu nenhum tipo de evolução, a gente tem que aconselhar procurar um profissional para ver o que realmente essa criança pode estar passando, que pode ser alguma coisa mais séria que os pais responsáveis não identificaram. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje tratou sobre essa questão, então, da ansiedade infantil, algumas formas que a gente pode identificar o que essas crianças estão passando por algum tipo de sofrimento, algumas técnicas que a gente pode tentar ajudar eles a desenvolver e, claro, consequentemente, sempre que possível e se for necessário, procurar a ajuda de um profissional para que ele possa identificar de uma forma mais rápida e criar esse desenvolvimento mais tranquilo na criança. Tá, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.